Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, na nossa aula de quinta-feira, estamos chegando aí no final da semana, não é mesmo? Nós vamos ver algumas atividades no caderno sobre escrita de palavras e também nós vamos ler lá no livro, vou ler junto com vocês, um texto sobre conto. O que será esse texto, hein? Será que é legal? Vamos lá? Conto vai, conto vem. Vocês vão fazer a leitura. Os Três Porquinhos na Real. Meu irmão, eu vou te dizer que vida de lobo não é moleza. Eu sei que sou mal falado, que nem aquele bode, sabe qual? O bode expiatório, que leva a culpa de tudo. Esse, pelo menos, tem vida mansa, dono e tal, refeição garantida e cama quentinha. Para ele, tanto faz se é benquisto, xingado, odiado. Já eu tenho que malhar o dia inteiro para ter o que comer. E ainda querem ditar meu cardápio. Querem que eu coma capim, cogumelo ou ervas daninhas. Aquelas que não servem para nada, muitas vezes até intoxicam. Tô te contando isso para ver se você entende meu lado. O lado do sofredor, passando fome, frio e humilhação. Pois veja se minha história real, essa que vou te contar, bate com aquilo que já ouviu por aí. Então, um dia frio em que não encontrei nenhuma lagartixa para o café, fui andando à beira de um rio para ver se algum peixe pulava da água na minha boca. Daí avistei uma moita de flores brancas. Cheguei perto e elas pareciam bem carnudas. A fome apertou, nhoque. Abocanhei uma, meio amarga. Imediatamente comecei a babar. Minha garganta foi se fechando, as pernas cambaleando. Eu precisava de socorro, mas quem ia me ajudar? No meio da floresta? Minha visão ficou embaçada e comecei a andar em zigue-zague. Finalmente avistei uma casinha que, juro, eu nem tinha ideia de quem morava lá. Comecei a gritar: socorro, alguém me ajude. Lá de dentro veio uma voz: quem é? O que foi? Acho que engoli uma flor envenenada. Era uma flor branca? Isso mesmo. Ah, é a que se chama copo de leite. Todo mundo acha uma gracinha, mas ninguém sabe que é tóxica. Chega mais perto que eu tenho aqui o antídoto. O quê? O antídoto, o remédio contra o veneno dessa flor. Fui cambaleando em direção à casa, sem enxergar nada. De repente, tudo desmoronou na minha frente e eu caí espatifado sobre uma espécie de colchão. Colchão que nada! Não é que a casa era de palha? E não tinha ninguém lá dentro. Pois é, naquela história mentirosa que contam, quem morava nessa casa era um porquinho, e as más línguas dizem que eu o comi, que tinha alguém lá dentro. Tinha, pois me respondeu, mas deve ter se apavorado e fugiu. Também faz uma casa de palha. E quer o quê? Voltou tudo a estaca zero. Eu, com uma tremenda dor de barriga e sem enxergar nada, continuei andando em zigue-zague, até que avistei outra casa. Então pedi novamente socorro. Uma voz respondeu: quem é? Acho que engoli uma flor envenenada. Já caí uma vez nessa conversa. Conta outra. Não é conversa, não. Preciso do antídoto. O quê? O antídoto, o remédio contra o veneno daquela flor. Aqui não é o Instituto Butantan. Então me arruma um pouco de água para beber. Quem sabe alivia. Você acredita que a criatura que morava naquela casa mandou um baita esguicho de água para cima de mim? Tive que sair correndo para não pegar uma pneumonia. A boa notícia é que aquela água realmente me deu alívio e assim consegui, pelo menos, voltar para a minha toca, bem longe daquele lugar horroroso. Se você prestou atenção, percebeu que nessa história toda, a vítima fui eu. Pois é, dizem que a casa do esguicho era do irmão do primeiro porquinho, que a construiu com madeira, que eu teria derrubado também essa casa e comido o segundo porquinho. Eu estava fraco e quase cego. Estou indignado. Mas a calúnia não termina aí. Ainda dizem que eu fui até a casa de um terceiro porquinho, irmão dos primeiros,
que tentei entrar lá e comer mais esse, que só não consegui porque ele era mais esperto e construiu a casa com tijolos. É por mentiras desse tipo que o mundo vai cada vez pior. Tem mais, bichos como esses porquinhos não têm moral para criticar ninguém. Na minha humilde toca, sempre cabe mais um. E esses porquinhos não podiam morar juntos? Onde já se viu deixar irmão morar em casa de palha, hein? Bicho que não sabe o que é família. Bicho que não sabe o que é fraternidade. Bicho que não sabe o que é solidariedade. Na real, até parece gente. Quem escreveu esse texto foi Luiz Camargo, Os Três Porquinhos, na real. E aqui vem o significado de algumas palavras. Calúnia, afirmação mentirosa feita sobre alguém. Tóxica, que tem alguma coisa que prejudica ou mata os seres vivos. Venenosa. Quem é o escritor? O escritor e ilustrador de livros infantis, Luiz Camargo, nasceu em São Paulo em 1954. Desenvolve projetos de incentivo à leitura com professores de vários estados brasileiros e recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Ilustração pelo livro O Catavento e o Ventilador, em 1986. E aí vocês vão fazer as atividades aqui da página 117, número 2. Você já estudou que a paródia é uma versão bem humorada de algum texto, que pode ser, por exemplo, um conto, um filme ou uma letra de música. Agora responda. Letra A. O conto Os Três Porquinhos, na real, é uma paródia? Sim ou não? Por quê? B. Na sua opinião, o conto Os Três Porquinhos, na real, tem a mesma graça se o leitor não conhecer o conto tradicional Os Três Porquinhos? C. Que sentido a expressão na real dá ao título do conto Os Três Porquinhos, na real? Por quê? D. Depois de conhecer a versão do lobo, você acha que ele é culpado ou inocente? Por quê? 3. Você já estudou que o narrador é quem conta a história. É ele quem apresenta os elementos da narrativa, personagens, ambiente, tempo e tudo mais. Nesse conto, o narrador é observador, ou seja, narra os fatos sem fazer parte da história. Personagem, ou seja, narra os fatos sob o seu ponto de vista. 4. Na sua opinião, qual a intenção do autor em escolher esse tipo de narrador para contar os fatos da história? É a sua opinião, viu, pessoal? 5. Responda. Na história original, o lobo vai até a casa dos porquinhos com o intuito de comê-los. De acordo com essa versão, foi isso que aconteceu? O que vocês acham? E aí vocês respondam aqui para mim, tá? B. Que justificativa o lobo deu para o fato de as casas dos dois primeiros porquinhos terem caído? Qual foi a resposta que ele deu? Para que as casas dos primeiros porquinhos, por que elas caíram, né? Qual foi a resposta que ele deu? Só voltar lá no texto, tá? Dar uma lida novamente e responder, tá bom? Façam aí as atividades, tirem as fotos e me enviem. E aí, pessoal, gostaram da aula? Legal a gente aprender mais um pouquinho, não é mesmo? Lembrando que qualquer dúvida pode me chamar lá no grupo que eu terei maior prazer em responder, ou no particular também, tá bom? E você que é meu aluno aqui do YouTube, já sabe, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que também terei maior prazer em responder. Um grande beijo e até a próxima aula!